cientistas foram contratados para pesquisar uma frequência de onda desconhecida no Ártico. O engenheiro da missão, Robert Johnson, foi o primeiro a ser escolhido pelo governo dos Estados Unidos. Era engenheiro e precisaria projetar um pequeno submarino que seguiria abaixo da crosta de gelo por alguns quilômetros. Ele havia sido contratado cerca de 2 anos antes para a missão, quando a frequência de ondas continuava a mesma, emitindo o mesmo sinal. No dia da missão, 5 tripulantes estavam na máquina, do tamanho de um pequeno ônibus. Robert, Nikolai Sokolov, um engenheiro russo, Amanda Miller, médica especialista em oceanografia, Abigail Thomas, bióloga marinha, e por fim o comandante e piloto da missão, John Stewart. Após uma perfuração de 50 metros no gelo, o veículo anfíbio deslizou 100 metros até chegar a um buraco de 2 metros de profundidade, atingindo a água congelante. Com um solavanco, o submarino caiu na água e o comandante-piloto acendeu os faróis, que iluminavam um raio de 100 metros ao redor. A descida demoraria alguns minutos, pois seguiam o sinal que provinha das profundezas daquele mar, a 7 quilômetros abaixo, em um cânion submarino recém-descoberto. Eu, sinceramente, não tenho muitas expectativas, disse Amanda, a médica cética. Já Robert, o engenheiro, pensava diferente. Aquele era um sinal nunca antes reconhecido e estava ali vale em seu próprio planeta. Sua mente vagava longe, imaginando várias possibilidades. Era uma missão de reconhecimento, e cada um deles tinha uma ideia diferente sobre a situação. Aos poucos, chegaram ao fundo, onde a luz forte do veículo tocava os locais que os computadores indicavam como sendo a fonte do sinal. A inteligência artificial criou um mapa holográfico tridimensional, mostrando as rochas da crosta abaixo. "Copiando, Sky?", disse o comandante. Sky era o nome da companhia que investigava o fenômeno, e a pergunta foi dirigida à equipe que estava acima, no gelo, composta por cerca de 10 pessoas de diferentes formações. "Copiado, Aquiles!", responderam eles, para o veículo tripulado a 7 quilômetros de profundidade. "Estão vendo o mesmo que nós?", perguntou o comandante. "Parece uma estrutura", respondeu Sky. "O que sugerem? Sigam com a missão. Ativem os braços mecânicos e tragam-na para cima. A estrutura é grande, deve ter uns 10 metros. Vamos calcular a massa para ver se é possível", respondeu o comandante. O engenheiro, então, fez o cálculo com base no material detectado, e o computador autorizou a ação. Com cuidado, o piloto se aproximou da estrutura e prendeu os braços mecânicos do submarino nela. Com um forte solavanco, que balançou todos dentro do veículo, a máquina puxou a estrutura e começou a subir devagar, devido ao peso extra. 2 horas depois, chegaram ao túnel de gelo aberto para que pudessem sair. Uma fina camada de gelo já havia se formado, sendo quebrada pelo veículo. Com a ajuda dos braços mecânicos que se engancharam na crosta de gelo, o veículo emergiu, puxando a estrutura com os outros 2 braços. Acima do gelo, todos na superfície puderam ver a estrutura a olho nu. Tinha um formato achatado, como se uma rocha redonda tivesse sido esmagada até quase ficar no formato de um disco, cheio de orifícios, mas sem nenhuma rachadura. Subitamente, a estrutura emitiu uma onda forte que varreu todo o local, deixando todos temporariamente surdos. Instintivamente, todos colocaram as mãos nos ouvidos, gritando de dor. Aquele foi o momento em que tudo mudou. Os que foram atingidos pela onda não eram mais os mesmos. Os tripulantes do submarino, ainda dentro do veículo, também receberam a onda. Em postura ereta, ficaram apenas observando, enquanto uma das pessoas na superfície se aproximava da estrutura e a tocava de uma forma específica. Houve uma pequena rajada de ar ao redor da estrutura e, após um som de pressão, ela se abriu no meio, horizontalmente. A parte superior da casca
explodiu para cima, voando cerca de 20 metros antes de cair no gelo. Uma névoa branca começou a sair de dentro do que restava da estrutura e, aos poucos, revelou seu interior. Nenhum humano se surpreendeu, pois todos estavam sob o controle daquela criatura, hipnotizados pela onda. A criatura tinha uma cabeça maior do que a de um humano, sem pelos no corpo. Seus olhos pareciam grandes, mas estavam fechados. O corpo era musculoso e sua altura chegava a 2 metros. Quando a criatura abriu os olhos, todos os humanos ao redor caíram mortos, como se uma artéria vital tivesse sido rompida instantaneamente. A criatura então se ergueu e saiu da estrutura com suas longas pernas, observando os corpos no chão e o horizonte branco à sua frente. Seu pensamento era simples. Havia chegado àquele planeta para conhecer as criaturas que nele residiam, mas o que não sabia era que sua mente poderia causar o fim da vida. Três astronautas se preparavam para a missão de suas vidas: John, Sheldon e Levi. Eram 3 homens, sendo que 2 deles eram americanos e um russo. Já estavam presos em seus lugares enquanto aguardavam a contagem regressiva acabar. 3, 2, 1. Os motores ligaram e os 3 começaram a sentir o sacolejo da máquina quando ela começou a se desprender do chão. A cada segundo, o foguete estava mais longe do solo, mas seu trepidar só aumentava de intensidade, até que eles atingiram certa altura e tudo diminuiu. A viagem seria longa para a lua Encélado, de Saturno. Seriam longos meses de viagem, contando com a nova tecnologia de propulsão adquirida no último ano, 2032. 5 anos atrás, essa viagem levaria anos. A nave de alta capacidade já tinha saído da atmosfera terrestre e seguia espaço adentro. Viajavam a centenas de milhares de quilômetros por hora, mas, lá dentro, a sensação era amena, como se estivessem em um trânsito leve na avenida. Percorreram o espaço sideral como previsto, com alimentação balanceada. A nave não deu nenhum problema, exceto a vez em que o engenheiro russo teve que arrumar os componentes da privada que parou de funcionar. Era uma privada quase igual às de casa, e não aquelas desconfortáveis de 5 anos atrás que equipavam as naves. Afinal, ele era o engenheiro ativo em voo. Quando chegaram a seu destino, começaram a ver primeiro uma lua parecida com a Terra, acinzentada e bela. O planeta com seu belo anel estava logo atrás dela, como um gigante que a atraía para si. Nesse momento, eles já entravam em órbita do planeta cuja gravidade os atraía. Assim, puderam contar com manobras menores para se aproximarem do planeta. O comandante da missão estava atento, o tenente-coronel da Marinha, Sheldon Bateman. Já estava com suas mãos sobre o controle do painel, observando os computadores e a própria vidraça inquebrável da nave. Naquele momento, eles começaram a se preparar, pois tinham apenas algumas horas para entrarem na cápsula que se desprenderia da nave principal e desceria na Lua. Essas horas se passaram rapidamente de acordo com o trabalho que os homens tiveram. Quando prontos e em órbita da Lua gigante acinzentada, a nave se destravou, e o piloto, Jon Stewart, foi guiando a nave com calma, entrando em sua atmosfera completamente diferente da atmosfera da Lua terrestre. Essa atmosfera era rica, mais forte, e assim o contato com ela foi maior, e a nave começou a tremer quando eles entraram no grande planeta. A quilômetros acima do solo, os tripulantes já podiam ver imensas montanhas de gelo, de onde jorravam jatos de água congelada. A nave foi perdendo altitude, totalmente controlada pelo piloto, que já tinha marcado no computador o local do pouso. Eles visualizaram o local entre 2 montanhas de quilômetros de altura cada uma. Um local plano como uma quadra de hóquei, mas gigante como uma cidade. O piloto guiou a nave, enquanto a realidade aumentada do computador marcava um X grande no solo. A nave desceu devagar e encostou com um solavanco no chão, abusando de seus amortecedores. Os homens estavam felizes, mas a alegria durou pouco, pois o solo começou a tremer com a presença deles.
"O que é isso?" gritou o russo em seu idioma. Mas os solavancos pioraram e, de repente, a nave tombou com um estrondo forte, como se estivesse capotando num acidente de tão brusco que foi. De uma hora para outra, a lataria da nave foi rasgada, e a última coisa que os astronautas viram antes de sufocar foram uma grande quantidade de gelo vivo, de forma humanoide, mas que com certeza tinha uma consciência que agia como um monstro defendendo de habitat. Demônios. Houve uma guerra no céu, onde Deus, com a ajuda de arcanjos e anjos, expulsaram Lúcifer e seus seguidores de lá. Eles caíram como um raio na terra e, por subjugarem e manipularem os humanos, foram jogados um andar mais abaixo, o Sheol, mais conhecido como Inferno. Eles viveram no inferno por 7.000 anos, construindo, reinando, planejando e interferindo nas vidas humanas quando possível. Lúcifer, o rei deles, conseguiu interferir ao ponto em que corrompeu o primeiro casal de humanos postos aqui na Terra, Adão e Eva. Estes foram para fora do jardim do Éden vagar, e lá construíram famílias incestuosas, obrigatoriamente, pois sem isso não existiriam humanos em milhares de anos, para que estes fossem corrompidos de novo por Lúcifer, mais conhecido hoje como Diabo. Perto do fim, quando a passagem do inferno para a terra ainda estava aberta, pessoas eram possuídas com mais facilidade. Bastava estar andando na rua para que um demônio conseguisse se desprender do inferno e entrar em seu corpo. Quando o selo que prendia as portas do inferno então fora rompido de vez, Cerberus, um cachorro gigante com 3 cabeças, avançou contra a muralha, derrubando o portão para que todos os outros demônios pudessem passar. Pela passagem, passaram demônios correndo, demônios alados, hordas inteiras de diabretes com bastões pegando fogo. Vieram também aqueles guerreiros, com espadas, lanças e escudos, pois os demônios não se deixariam ser levados sem lutar. Mas existiam os gigantes, com 2 e 3 cabeças, com 10 e 100 metros de altura. Monstros de todos os tipos estavam saindo de um buraco no espaço-tempo e caindo direto no planeta. Eles foram recebidos com medo, mas também com fervor por aqueles que não seriam vencidos sem lutar. Homens atacavam como podiam, com os próprios punhos, com facas, espadas e até armas de fogo. O exército e a polícia se tornaram um só, lutando contra esses monstros que não eram considerados demônios por muitos, mas de fato eram. As hordas eram de milhões, avançando pelo mundo por diversas aberturas que seguiam abrindo nos continentes. Os enxames foram corroendo rapidamente a vida humana, que foi desaparecendo rapidamente do planeta. Os animais, plantas e tudo que se relacionava à natureza foram poupados. Os demônios retomaram aquilo que era deles por direito quando caíram na Terra pela primeira vez. Bastava mais um passo para acessarem os céus e tomarem o que consideravam deles por direito também. Afinal, a maioria daqueles demônios, um dia, foram anjos. Nanorobôs. Quem nunca ouviu falar desses tais nanorobôs que podem fazer coisas incríveis, como até curar doenças, camuflando-se com as células e exterminando o vírus? Claro que isso ainda é ficção, mas essa é uma das coisas que esses robôs microscópios podem fazer. Ou poderão fazer um dia. O enxame. O ano era 2145. E eles se multiplicavam abaixo da Terra, sendo coordenados por uma inteligência que ainda não era conhecida pela humanidade, pois essa ainda estava se aprimorando. Mas sua diferença de qualquer outra inteligência já vencida pelos humanos é que ela estava ficando forte, sem que ninguém soubesse disso. Além disso, estava criando e se conectando a milhões de trilhões de micro-organismos sintéticos que poderiam devorar qualquer coisa em seu caminho. Poderia ser uma máquina capaz de derrotar exércitos inteiros.
Ela estava se preparando para o grande dia em que deixaria seu habitat, o planeta, limpo de seres hostis, os homens. Quando a grande máquina deixou seu habitat a 200 metros de profundidade, os nanorobôs entraram em erupção em um enxame escuro gigantesco e foi se organizando em uma estrutura jamais vista. Era alongada, uma espécie de mangueira com uma esfera na ponta dianteira que ia voando sem precisar de qualquer tipo de propulsão. A estrutura chegou de surpresa, atingindo Manhattan. Essa estrutura atacava com o próprio corpo, atingindo prédios com a sua própria massa, varando-os por completo, derrubando estruturas inteiras. Tudo isso acontecia em uma velocidade incrível, que em 1 minuto mais de 100 torres já tinham sido atingidas e estavam em queda sobre as pessoas da cidade. A inteligência seguia sem interrupção, varrendo casas, estruturas e pessoas com seu enxame de nanorobôs. Houve os primeiros ataques com mísseis de helicópteros que rugiam no ar, até acertarem a massa negra, que se bagunçava e se reorganizava rapidamente em questão de segundos. Esses helicópteros viraram alvos dessa massa negra que os engoliu como insetos, transformando sua própria estrutura metálica em uma parte da massa. Os humanos foram desfragmentados a nível molecular. Com o primeiro burgo de Nova York destruído, a grande máquina passou para o segundo. Brooklyn, e sem grandes interrupções, conseguiu derrubá-lo em poucos minutos. Em pouco tempo, a IA já tinha varrido N Isurs inteiro da face do planeta. Nessa altura, a estrutura já estava com o dobro do tamanho, aproveitando-se da eletricidade e de metais da própria cidade para se compor. Caças foram usados para a interceptação da coisa que os humanos consideravam alienígena. Ninguém imaginava que aquilo era fruto de sua própria inteligência. 2 bombas de alto calibre foram disparadas pelos caças, mas a coisa as absorveu. Daí por diante, fora só destruição com a IA avançando para outros países, após aniquilar um inteiro. Nesse momento, ela já atingira velocidade e agilidade altas o suficiente para que nenhum equipamento terrestre pudesse alcançá-la. A onda de destruição era crescente, sendo que o grande robô moldado a partir de nanorobôs ia crescendo, na medida em que ia absorvendo metais que pudessem compô-la. Após 1 mês de pura destruição, nenhum humano pode ir contra a máquina, que tinha tomado um tamanho imenso, 10 vezes maior do que seu tamanho original. Nesse momento, já não quase existiam lugares habitáveis no planeta. Mas isso continuaria, até que um novo planeta estivesse moldado a partir das mãos da máquina. A luz voraz de um sol ininterrupto, desde as 6 horas, iluminava aquele vilarejo ao norte da Itália. Mesmo com a luz forte, o frio era cortante. Acostumados com a temperatura amena, os moradores do vilarejo começavam suas rotinas mesmo antes do sol surgir por detrás das montanhas de plantações de uvas. Um carro de um modelo mais antiquado para a época cortava a via do cemitério da cidade, que ficava sob árvores em um jardim verdejante, em declínio para o vilarejo. O veículo estacionou na porta de entrada do Vale dos Mortos, e de lá saíram um homem e uma mulher. Estavam bem vestidos para a ocasião. Ali fariam uma visita, naquele cemitério onde residia o corpo do pai da moça, mulher chamada Cassandra Alves. A moça se entristecia muito por seu pai não estar presente em sua vida e o visitava todos os meses. Seu marido, Tomás Alberto, era completamente apaixonado por ela. Tomás ficou na porta fumando um cigarro, enquanto a moça entrou no terreno. Uma estreita via de pedrinhas a estava levando ao túmulo do pai, caminho que ela sempre fazia chorando. Quando chegou, olhou o nome do homem escrito em profundidade na lápide, Antônio Barros Alves. Ela se sentou na grama e começou a acariciar as folhas verdejantes que brotavam naquela terra de mortos. Conversou algumas coisas com o velho, que dali não podia ouvi-la, e ficou sentada, aos prantos, só imaginando que ele poderia estar com ela. Em dado momento, ela se levantou e começou a voltar para a porta do cemitério. Um farfalhar chamou sua atenção e, quando olhou, viu um pássaro que tinha acabado de aterrissar bem onde ela estava sentada.
Ela voltou e encontrou o marido na porta, já finalizando o segundo cigarro. Ele sorriu para ela, jogou o cigarro no chão, pisando nele, e juntos foram para o carro de mãos dadas. Eles partiram e deixaram o vilarejo, indo para a estrada principal, onde o movimento de carros era muito maior. Tinha um evento de pais da escola do filho naquele dia. Passariam na casa da mãe dela, onde estava o garoto, pegá-lo-iam e iriam para o evento. Isso se o que ocorreu a seguir não acontecesse. Eles conversavam quando um carro surgiu do nada na contramão ao ultrapassar um caminhão e colidiu com o carro deles em alta velocidade. A pancada foi tão forte que ergueu o carro do casal às alturas. Cassandra gritava enquanto o carro capotava. Ela encarou o marido, que a tinha fixa em seus olhos, quando um pedaço de metal se desprendeu e passou no pescoço da mulher como um estilete. O sangue esguichou e foi lavando o carro, o homem e a própria dona do líquido, enquanto o carro ia parando de capotar. O veículo parou de ponta cabeça. O homem estava desacordado. A mulher estava lúcida, mas logo perderia os sentidos quando sangue suficiente deixasse seu corpo. Ela tentou falar com o marido desmaiado, enquanto se engasgava com o próprio sangue. Tentou se desprender, sujando tudo o que tocava de vermelho, mas já não tinha forças para isso. Logo ela foi perdendo os sentidos, enquanto o sangue deixava seu corpo e ia lavando o teto do carro, que naquele momento era a parte do chão do veículo. Ela e o marido estavam de cabeça para baixo, fazendo com que todo o sangue deixasse seu corpo rapidamente. Cassandra morreu, enquanto o marido nem pôde se despedir. Mas ele acordou, uma dezena de minutos depois. Quando voltou a si, notou-se de cabeça para baixo e soltou o próprio cinto. Quando caiu de costas, viu o cabelo da esposa encharcado e então ele chamou pelo nome dela. Ela não respondeu e ele a desprendeu com cuidado para que ela não batesse embaixo. Ele a segurou e a pôs no teto do carro, que naquele momento era o chão e estava lavado com tanto sangue que por um momento o homem não soube dizer de onde vinha. Mas logo ele viu o corte no pescoço da esposa, que tinha deixado um rastro de sangue em seu rosto e cabelos. Ele gritou, pois foi nítido para ele que ela estava morta. Por um momento ele chorou, mas não se passou muito tempo e ela começou a mexer os dedos das mãos. Ele não sentiu e continuou chorando com ela no colo. Mas os lapsos nos músculos da mulher começaram a aumentar e então ele sentiu um movimento. Ele se afastou dela para encará-la e ela o estava encarando com os olhos estáticos. Thomas perguntou se ela estava bem, pois tinha a intenção de levá-la ao médico imediatamente. Mas ela não respondeu e começou a respirar forte, esganiçado, mas forte, como se suas vias aéreas estivessem interrompidas e ela quisesse respirar mesmo assim. Ela não tirava os olhos dele e ele não parava de perguntar se ela estava bem, não acreditando como ela poderia estar respirando. Até a pele da mulher já estava fria com o tanto de sangue que ela perdeu. Com os vidros do carro quebrados, ele saiu e puxou a mulher pelo vão, mesmo sem se preocupar com algum osso quebrado que ela tivesse. O grau do machucado no pescoço era muito mais preocupante do que aquilo. Ele a posicionou sentada no asfalto e encostada no carro, de um modo em que a cabeça dela ficou tombada, mas ainda assim mantendo aquela respiração esganiçada. 2 carros estacionaram quando viram o acidente. O carro amarelo que tinha batido estava capotado a 100 metros de distância deles e pegava fogo no momento. Não tinha o que ser feito pelo motorista, se ele estivesse lá dentro ainda. Um dos homens de um dos carros que parou abordou Tomás, que estava todo ensanguentado, perguntando se ele estava bem. O homem disse que o sangue não era dele e que tinham que ajudar sua esposa. O motorista então foi rapidamente socorrer Cassandra, que o encarou fundo nos olhos quando ele se abaixou para falar com ela. Ele tentou tocá-la para deitá-la, pois sabia que aquela não era uma boa posição para um acidentado, mas ela o mordeu no braço. Ele foi rápido em tirá-lo, deixando apenas alguns arranhões dos dentes da moça em seu antebraço. Ele reclamou que ela o mordeu, mas entendeu que ela poderia estar alucinando pelo acidente e não ficou nervoso com isso. Em seguida, ele disse que tinha que chamar uma ambulância, e assim eles fizeram.
Demorou cerca de 20 minutos e a mulher continuou exatamente do mesmo jeito, sem se mexer. Os socorristas chegaram e a primeira coisa que fizeram foi medir quão crítico estava o estado do coração dela. Mas nesse momento, ela mordeu um deles também. O motorista que fora mordido antes não sentiu a necessidade de avisá-los, mas acabou vendo que aquilo não era só com ele. Porém, o socorrista não conseguiu tirar o braço e homens tiveram que ajudá-lo a se soltar. Sendo tarde, um pedaço de carne ficou na boca da moça, que acabou de mastigar e engoliu. Seu próprio marido ficou com nojo daquilo. O socorrista teve que ser socorrido, pois estava perdendo muito sangue e a mulher acabou ficando em segundo plano. Já com o braço enfaixado, eles começaram novamente a dedicar atenção a ela. Mas agora, com mais cuidado. Ela tentou morder de novo o mesmo homem, mas ele estava esperto e ambos conseguiram deitá-la para que ela fosse posta na maca. Foi nesse momento que eles descobriram que ela tinha sofrido uma fratura exposta na coluna cervical. Por isso, ela não conseguia mexer abaixo do pescoço. A moça foi levada ao hospital com seu marido como acompanhante, dentro da ambulância. O socorrista estava com dores e seguiu junto para conseguir melhores atendimentos no hospital, pois a mordida havia sido profunda. O outro motorista, que também tinha sido mordido, entrou em seu carro sentindo fortes dores de cabeça. Ele pegou um remédio que ficava no estoque do carro, tomou, acelerou o automóvel e partiu para sua casa na cidade grande. Sol na Terra. O ano era dos 1035. Quem liderava a Rússia era a bem nomeada e de postura condecorada Katerina Putin, filha de Vladimir Putin, que governou o país até meados de 2024, quando foi assassinado pela milícia russa. Quem assumiu o poder do país fora a cosmonauta Valentina Tereshkova, uma personalidade muito respeitada por todos os russos. Nas eleições de 2028, sua principal rival e que a derrotou foi Katerina Putin. Ela assumiu o poder com ideologias completamente contrárias às do próprio pai. O liberalismo econômico, a falta de transparência do governo e o nepotismo foram deixados para trás. Mas o background do poder de Katerina ia muito além do que se podia imaginar. A moça fora abalada pelo assassinato do pai e resolveu que faria coisas que ele não teve coragem de fazer em seu mandato. Foram 365 dias de paz de seu mandato. Mas quando o ano virou, a primeira coisa que ela fez foi dar a ordem para que um botão fosse acionado. Isso resultou em um míssil partindo diretamente para Nova York. Esse o atingiu em 1 de janeiro de 2030, levando a grande cidade inteira e toda a sua população pelos ares. Isso pegou o mundo inteiro de surpresa, que não esperava por um ataque repentino. O mundo estava completamente em paz, desde que a guerra contra a Ucrânia morreu junto com Putin. Em rede mundial, Katerina assumiu o ataque e anunciou que mais 20 mísseis estavam apontados para as mais populares cidades dos Estados Unidos. Caso houvesse uma retaliação, haveria consequências. O presidente dos Estados Unidos demorou um pouco para responder, mas, medindo as consequências, admitiu o poder da Rússia sobre seu país. Tinha um poder de fogo, mas não queria ser pego de surpresa com mais 20 mísseis. Porém, tudo isso era fachada, e a inteligência americana já estava trabalhando na localização dessas instalações nucleares. Foram 2 meses de infiltração. O mundo não imaginava o que estava acontecendo. Mas quando a inteligência americana conseguiu localizar todas as instalações que se resumiam a 45, eles as desligaram e fizeram um ataque fulminante contra a Rússia. Foram ataques diretos contra as instalações menores, com cerca de 1 quiloton cada um. Mas tiveram 10 maiores, que dizimaram 10 cidades russas. A China levou esse ataque para o lado pessoal e fez um ataque contra os Estados Unidos. Foi apenas um ataque de alerta numa região não populosa. Mas foi o ataque com uma bomba nuclear que varreu quase um estado inteiro americano. Esse ataque acabou pegando uma parte do Canadá, que entrou na guerra, mandando um porta-aviões para as águas chinesas, chegando em 2 dias na divisa entre Japão e China. Eles não entraram em águas chinesas e ficaram apenas aguardando. O mundo estava na expectativa,
pois Estados Unidos, Rússia, China e Canadá estavam na maior guerra já vista no planeta. Foram alguns meses e o mundo já estava inteiramente tomado por um caos sombrio. A gasolina dos países fora da guerra tinha aumentado, assim como a comida, roupas e outros tipos de mantimentos. Enquanto mais ameaças aconteciam de um país para o outro, maior era a precificação das coisas. Precisava-se contratar mais trabalhadores, que corriam maior risco na parte alfandegária do mundo. A crise estava aumentando rápido, mesmo que nenhum ataque acontecesse de fato. Numa determinada semana, a China veio a público, anunciando que se os porta-aviões canadenses não recuassem, eles iriam fazer um ataque massivo contra Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Israel e Japão. Isso enfureceu vários líderes e, assim mais, porta-aviões começaram a se movimentar, contornando as águas da Rússia e a China. De fato, houve um ataque massivo contra esses países, todos atingidos por ogivas nucleares. Não foram ataques de dizimação, mas de aviso, pois cada país recebeu apenas um ataque. Isso fez com que frotas fossem reunidas de vários países da OTAN. Haviam chegado nos limites do que se poderia suportar, e assim foi decidida a dizimação desses dois países inteiros, caso eles não levantassem a bandeira branca. Eles não o fizeram, e em 14 de junho de 2030 houve o dia chamado Sol na Terra. Onde era dia, brilhou mais e a noite conheceu o dia. Todos os países da OTAN reuniram forças e fizeram 2 ataques massivos contra a Rússia e China, levando 70% de toda a população dessas 2 nações para o espaço. Isso serviu de aviso aos países que estavam querendo entrar na guerra a favor deles, como a Coreia do Norte. Mas o pior não foi a dizimação em massa, mas sim o que aconteceu depois. A radioatividade tomou a Europa e Ásia inteiras, fazendo as pessoas desenvolverem tumores e infecções. Além disso, houve um aumento da densidade atmosférica do mundo inteiro. Partículas que antes estavam presas no solo, agora estavam no ar, contaminando casas, pessoas e animais do mundo inteiro. Isso desencadeou doenças pulmonares nas pessoas e doenças baseadas em melatonina, pois a luz do sol entrava com menos vigor na atmosfera da Terra. Os sobreviventes da China e Rússia começaram a migrar para os continentes vizinhos, gerando o aumento de população. Demorou pelo menos 5 anos para a densidade da atmosfera baixar, e isso levou 1 bilhão de vidas, além daquelas perdidas na guerra. Em uma década, a população do planeta já tinha se reduzido pela metade. Se não houvesse mais guerras, eles teriam a chance de se reerguer, caso não houvesse mesmo mais guerras. O véu. A depreciação do cascalho estava arrancando lascas do pneu do carro, que sacolejava diante daquelas pedras agudas. Os cabelos ruivos de Margaret esvoaçavam, não pelo vento que o carro deixava entrar, pois ele estava andando ao ponto de quase parar, mas pelo clima que estava tenso, o ar soprando frio para dentro do veículo. Josh tinha as mãos bem presas no volante, enquanto seus pés controlavam freio e acelerador do carro automático. As unhas comidas, por uma ansiedade que tomava a barriga do homem sempre que ele estava sem fazer nada, arranhavam o couro do volante ao sacolejar do automóvel. Em dado momento, ele foi pisando no freio, e assim o carro foi parando, na frente de um portão de grades de aço que se elevava a 3 metros de altura. Por trás das grades, dava-se para ver uma pequena via de tijolos vermelhos, contornada por um jardim verdejante de grama, apenas grama. O homem abriu a porta com um solavanco e desceu, pisando o cascalho com seus sapatos caros de couro. Tirando a chave do bolso, ele abriu o cadeado e puxou as 2 faces do portão, deixando um vão suficientemente grande para o carro passar. O pneu subiu um pequeno degrau de 2 centímetros quando se transferiu do cascalho pontiagudo para a via de tijolos vermelhos. O carro seguiu adiante, fazendo uma pequena curva, acompanhando a via, até parar na frente de uma casa com paredes brancas e uma grande vidraça esverdeada. O homem desceu
mas não abriu a porta para a mulher, que teve que se virar sozinha. Ela pisou com seus saltos caros a via de tijolos e logo foi subindo os degraus que levaria o casal à frente da porta da casa. O homem tinha a face emburrada, porque o lugar especificamente fora escolhido apenas por ela, que achou que eles deviam ter um tempo apenas para os dois. Ele preferia um resort e achava que a viagem seria um saco. Josh tinha as chaves e fez questão de abrir a porta inteira para que a mulher se sentisse em seu palácio. Tudo sarcasmo. Ela entrou sentindo o clima, mas ignorou e rodopiou no hall de entrada com os braços abertos. O homem desceu as escadas e foi pegar as malas no carro. Logo ele sentiu falta da mala dos mantimentos do casal. Quando entrou na casa, perguntou a ela sobre a mala e ambos perceberam que a tinham esquecido. Com isso, faltando até água, eles decidiram que ele iria até o mercadinho do bairro para comprar as coisas, enquanto a mulher desfaria as malas e prepararia o quarto. Ele partiu com o carro e as chaves da casa. Na estrada de cascalho de 2 quilômetros, que teria que percorrer para chegar ao mercadinho, o homem percebeu algo estranho quando notou que seu braço estava trocando de marcha sem ele dar o comando com a mente. Daí por diante, aconteceu muito rapidamente, e Josh perdeu totalmente o controle de si próprio, ficando preso dentro da própria mente. Margaret arrumava a cama do casal quando notou que o carro já estacionava. Ficou surpresa, pois o marido tinha voltado muito rápido. Ela desceu as escadas para confrontá-lo, mas percebeu que ele ainda não tinha entrado. Abrindo a porta de entrada, notou que o marido ainda estava dentro do carro, parado, olhando para a frente. Ela desceu as escadas rapidamente e foi até ele, perguntando-lhe se estava tudo bem, através do vidro mesmo. Ele sorriu para ela e disse que estava bem. Logo ele saiu do carro e bateu na porta, subiu os degraus, indo para casa em seguida. Ela perguntou se ele não tinha comprado as coisas no mercado. Ele respondeu que tinha esquecido, mas que voltaria para lá. Josh voltou para o carro, pois sabia que precisava estar mais forte para contaminar também a esposa do homem do corpo que habitara. Tinha todas as memórias musculares do humano e sabia como dirigir um carro. Com isso, ele acessou as últimas memórias de Josh para saber o que era esse tal mercadinho. Em pouco tempo, o alienígena descobriu e rumou para lá. No mercado, não sabia o que comprar. Então, tentou acessar as memórias do humano e foi descobrindo alguns tipos de alimentos. Foi passando pelos corredores e os colocando no carrinho. A grande maioria era de enlatados. No corredor, cruzou com um ser de seu planeta que já estava habitando um corpo humano. Ambos se cumprimentaram e continuaram em suas missões, que era enganar aqueles humanos que ainda eram humanos. Ele voltou com as compras para a casa alugada, onde Margaret o esperava, e quando entrou, colocou as compras sobre a mesa de jantar que já estava devidamente arrumada, com uma toalha e flores. Eles se encontraram no corredor do segundo andar e ela achou estranha a forma com que ele estava andando, mas ignorou, perguntando se ele tinha se lembrado da água. Ao invés de responder, ele lhe deu as costas e foi buscar a garrafa. Ela foi atrás dele, pois achou arrogância não responder. Quando chegaram à cozinha, ele pegou o recipiente de álcool e entregou para ela, dizendo: "Tome sua água." O estranhamento foi enorme para a moça, que olhou o recipiente nas próprias mãos. "Você está brincando comigo?" Josh sentiu-se confuso, pois estava entregando exatamente o que ela pedia, que era o que os humanos precisavam para sobreviver. O tal líquido cristalino e transparente. Ele a ficou encarando, sem dizer nada. "Responde, você está brincando? Por que me entregou esse álcool?" Estou brincando." Ele sorriu com a boca, mas não com os olhos, deixando aparente um sorriso assustador. "Credo, você está mais louco do que o normal." Ela pôs o álcool na mesa. "Onde está a água? Estou com sede." Nesse momento, o alienígena dentro de Josh sentiu-se encurralado e fez a única coisa que veio à sua cabeça. Ele fechou a mão e acertou a parte da cabeça da moça com toda a sua força. Ela caiu desmaiada no chão e ele ficou olhando para ela. Pensou que se todos na missão tivessem esse tipo de dificuldade, tudo não seria tão fácil como eles imaginaram. Ele sabia como acabar com aquele problema rapidamente, já que não estava forte o suficiente para dominar a mente da moça.
Ele pegou uma faca na gaveta e passou no pescoço dela, vendo o sangue sair em grande quantidade, tirando sua vida. Quando fosse interagir com outro humano, com certeza saberia melhor como lidar com ele, pois usaria aquele tempo, naquela casa, para aprender exatamente quem eram eles.